O mercado da influência digital movimenta bilhões de reais no Brasil. Segundo o levantamento, 78% das empresas investem na influência digital como meio de fazer marketing e divulgar um pouco mais suas marcas. Pensando nisso, eu trouxe hoje Raime Lhomen aqui no Run Newscast para falar sobre esse mercado. Porque eu trouxe ela, ela é empresária, influenciadora e dona da principal agência de influência digital de Brasília, que é a Influ Brasília. Antes dela falar, eu já vou fazer aqui uma apresentação de todo o currículo e a capacitação da RAI. Ela é engenheira civil, tem especialização em comunicação e mídias digitais e estuda publicidade e propaganda. É sócia fundadora aí da Influ Brasília. A Influ Brasília é a primeira e a maior agência de influenciadores digitais da capital federal, lidera campanhas com grandes marcas. Sempre que as marcas querem fazer alguma campanha, procuram a Influ Brasília, porque a Influ Brasília é a referência nesse segmento. Ela vem consolidando aí com estratégias de mercado e também, principalmente, algo que é muito importante nesse segmento, que é a credibilidade. A Influ Brasília é uma das empresas que mais tem credibilidade no segmento do marketing digital aqui em Brasília. Então, eu quero perguntar, começando, Rai, nosso primeiro quadro, quem é você na fila do pão? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu sou a Rai, tenho 30 anos e eu sou sócia fundadora da Influ. Eu sempre gosto de chamar a Influ Brasília de Influ, porque é um jeito carinhoso de chamar a minha empresa, né? Mas antes da Influ, eu sou influenciadora também. A Influ surgiu por conta que eu já trabalhava com internet. Eu comecei na internet desde muito nova. Com 13 anos, eu abri um blog bem capinando o quintal mesmo, Sim. né? E trabalhei Com 13 anos, eu comecei na internet mesmo. E aí, chegando em Brasília, eu resolvi investir nesse negócio. Eu achei que era uma oportunidade de impulsionar o mercado aqui na capital. E hoje a Influ já faz 7 anos no mercado. Sim. Nós somos a primeira agência do segmento, a primeira e maior, né? Sim. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque a gente tem hoje um time muito grande de creators. São mais de 5 mil influenciadores dentro do nosso casting. E a gente faz grandes campanhas, como você falou lindamente, né? Certo. Nesse início da sua trajetória, quais são assim os maiores aprendizados que você tem nesse processo? Desde o processo de criação da Influ, você já era influenciadora antes e resolveu criar a Influ, então você já tinha um pouco de conhecimento do mercado. Exatamente. Eu acho que a expertise que eu tinha como creator já me fez enxergar o mercado de uma forma diferente. Eu já era contratada por outras marcas, então eu sabia o que a marca esperava de um criador de conteúdo. Então foi muito mais fácil eu gerenciar campanhas dessa forma, sabe? Então, assim, uma marca nos busca ciente de que eu vou fazer uma curadoria muito personalizada, muito específica, muito focada no objetivo daquela marca. Então, ser criadora de conteúdo me fez enxergar isso com outros olhos, né? Eu sei o que a marca espera, então dentro do nosso time a gente também contrata essas pessoas que eu sei que vai entregar da forma que a marca busca, né? Certo. Aqui em Brasília, tem algum diferencial em termos desse mercado de influenciadores? Eu acho que o mercado de Brasília ainda está muito pequeno com relação ao marketing de influência, né? A gente tem que investir muito ainda, principalmente em capacitação. A Influ investe muito nisso, inclusive a gente faz muitas imersões, muitos workshops focados em capacitação. Porque o nosso mercado, ele ainda está muito bebezinho comparado com o mercado de fato, né? A gente tem poucos criadores de conteúdo comparado com grandes capitais, mas a gente está em crescente, né? A gente vê que as marcas estão procurando cada vez mais criadores. Certo. Falando nisso, eu acho que o mercado de influência de um todo, ele é bem recente, né? Então, tirando São Paulo, as grandes capitais, acho que está todo mundo meio que engatinhando assim. Então, qual é o papel da Influ nesse processo de qualificação dos influenciadores? Porque muitas vezes a pessoa chega lá e eu queria até que você me falasse um pouco sobre qual é esse perfil do influenciador que busca a Influ. Primeiro o perfil, depois eu vou querer saber das empresas, mas como é que a pessoa chega até você e diz, eu tenho esse projeto de trabalhar com as mídias sociais e eu gostaria que você me orientasse. Então, que perfil é esse? Então, a gente tem 2 tipos de perfis dentro da agência, né? Aquele perfil que já é um influenciador, ele já se considera, ele já se posiciona, ele já cria conteúdo. Esse influenciador, ele entra num portfólio de criadores, né? Porque ele já cria, ele já trabalha com a internet, ele já sabe se posicionar dentro da internet, ele já construiu autoridade, relevância, que a gente fala que é muito importante aqui dentro. E a gente tem o outro perfil, que é esse perfil que está procurando trabalhar com a internet, né?
Esse perfil que quer trabalhar com a internet, a gente tem esse sistema de capacitação, são jornadas de influenciadores que a gente chama. Porque para tudo na vida, para qualquer profissão, exige que a gente tenha uma jornada de capacitação, né? Você vai lá, quando você nasce, você entra no ensino fundamental, depois você vai para o ensino médio, faz faculdade, faz pós-graduação. Do mesmo jeito, é o formato que a Influ trabalha dentro do nosso formato de negócio, né? A gente sabe que a capacitação ela é necessária, né? Sim. Ela é necessária para criar criadores que sejam competentes de fato, né? Então, a gente tem essa jornada influencer, que é uma jornada onde a gente vai lá, ensina sobre nicho, sobre posicionamento, sobre autoridade, sobre relevância, como criar conteúdo, como ser atrativo para as marcas, porque a gente sabe que, no fim das contas, os influenciadores querem ser contratados, Sim. né? E a gente precisa ser contratado, mas precisa ter um porquê de ser contratado, Sim. né? E aí essa capacitação gera esse aglomerado de características dentro do creator que faz ele ser contratado por uma marca ou não, né? Certo. Fala nesse processo de contratação, a gente vê no segmento de influenciadores que, obviamente, existe uma ansiedade de dar certo. Isso em qualquer profissão, né? Talvez nesse segmento, por ter muita visibilidade, todo mundo acha que vai começar amanhã e já vai ficar rico. Eu queria saber como é que você lida com que você deve lidar com isso diariamente, né? Os influenciadores que se fazem 2 campanhas, querem fazer 3, se fazem 3, querem fazer 4. Então, como lidar com esse processo e com essa ansiedade dos influenciadores? É um mercado difícil, né? Porque todo mundo que tem um celular já se acha apto para ser um criador de conteúdo. E não é que não seja. Todo mundo tem realmente potencial para criar conteúdo na internet. É um trabalho mais flexível, né? Mas gera muita ansiedade. Não só estar trabalhando com a internet, como lidar com a internet como um todo, né? Então, toda assim, a dinâmica da internet, ela nos causa muita ansiedade, ela nos causa muita ansiedade. Então, assim, dentro da Influ, eu brinco que eu sou a terapeuta do time, né? Todo mundo que está passando por um problema vai lá na RAI e tenta conversar. E aí eu tento manusear isso de alguma forma para deixar essa pessoa mais leve. Porque a ideia de se trabalhar com a internet é que seja um trabalho leve. Ao ponto de você ficar cansada, exausta mentalmente ou fisicamente, eu já não acho que seja tão interessante assim, né? Acaba se tornando um trabalho muito tóxico, né? Que a gente brinca dentro. Dentro do nosso time, inclusive, tem muitas psicólogas, né? E eu dou muito esse suporte internamente, porque eu sei que é um trabalho que nos deixa exaustos mentalmente, né? É muita pressão, não só de fora, como de dentro também. Sim. Eu brinco que a pressão vem dos nossos seguidores, mas ela vem muito mais da gente. A cobrança é muito interna. Então, é um trabalho para se tratar mesmo, com cuidado, porque é um trabalho que nos exige muito esforço, né? Sim. Vamos agora para o nosso segundo quadro, que é o Por Trás da Imagem. Eu queria que você descrevesse essa foto aí, porque nós estamos também nas plataformas de áudio. Então, para quem está só ouvindo, me descreva que foto é essa. É uma foto minha com meu marido, a gente está se beijando, né? Detalhe importante. No nosso apartamento. Já aqui em Brasília. Já aqui em Brasília. Diego tinha acabado de me pedir em casamento. Ah, vocês não estavam casados aí ainda? A gente não estava casado ainda, a gente ia casar. Mas aí a gente acabou comprando um apartamento um pouquinho antes, porque quem casa, quer casa. Né, meus amores? Eu meio que dei ali uma exigida básica, né? Foi quase um pré-requisito aí. Foi um pré-requisito importante. Falei assim, olha, se você vai tirar da casa dos meus pais, o mínimo, meu anjo. E aí a gente comprou esse apartamento em Taguatinga pra gente oficializar, né, nossa união. Sim. E isso faz quanto tempo? Isso já tem uns 6 anos. Sim. E eu falo que isso foi o start para me oficializar aqui dentro, né, de Brasília. A gente que vem de outras regiões do país, a gente não se sente muito parte de Brasília, Sim, né? tem dificuldade em encaixar. Então vamos entrar nesse tópico. Como foi essa sua jornada aí? De onde você é? Como foi que você chegou aqui? Como foi esse processo? Porque aqui em Brasília, muita gente que chega, inclusive eu falo, tem muita dificuldade de adaptação. Por quê? Principalmente nós que somos nordestinos, a Rai também é nordestina. No Nordeste ele tem um calor diferente. Quando você conhece o Nordeste, você conhece a pessoa num dia, no segundo dia ela já está tomando um café na sua casa, ou às vezes até no mesmo dia, né? Então, no Nordeste todo mundo senta na calçada para conversar, todo mundo gosta de compartilhar, se faz um feijão diferente, já leva metade para o vizinho comer. E aqui em Brasília você não tem muito essa cultura de proximidade, digamos assim. Nessa existem as relações, mas são relações um pouco mais, cada um na sua casa. Então, como você lidou com isso? Como foi esse processo de adaptação?
Foi um processo difícil, eu não vou dizer que foi fácil, porque a gente que vem do Nordeste, eu sou maranhense, a gente é muito receptivo, né? E eu casei com um brasiliense nato, sabe? Sim. O Diego é muito mais fechadinho e foi muito difícil me adaptar, mas a gente vai se acostumando, né? Eu Sim. falo que eu gosto muito de enfatizar as minhas raízes, porque eu acho que isso faz parte muito de mim, né? Eu faço questão de falar chiando mesmo, eu gosto de falar chiando. Então, assim, vim do Maranhão foi um desafio, porque só de eu ter vindo do interior já é um desafio, né? Sim. Eu nunca tinha morado numa capital, de fato. Eu não sabia nem pegar um ônibus. Sim. Então, foi um desafio para mim morar aqui em Brasília. Mas essa foto é um start, né? Porque aí, quando eu comprei meu apartamento, eu falei, cara, então eu moro aqui mesmo, né? Sim. Então, eu não moro mais na casa dos meus pais. Porque até então... Eu sou adulta de verdade. Eu sou uma adulta de verdade. Porque até então, o que eu pensava era... Sempre que eu falava, eu vou para casa, eu sempre me lembrava do Maranhão. E hoje, quando eu falo, eu vou para casa, eu sei que meu endereço é aqui em Brasília, sabe? Então, foi uma viradinha de chave mesmo para mim. Certo. Vamos seguir falando sobre o marketing de influência. Você considera que teve uma evolução no mercado de influência nos últimos anos? Sim, demais. Eu acho que a Influ, inclusive, deu esse start aqui em Brasília. Quando a gente começou, era muito engraçado, porque as pessoas não sabiam o que a gente fazia, né? E eu tinha que explicar passo a passo do que era uma agência, do que era um influenciador. E hoje a gente não tem mais essa demanda. Então você teve que capinar mesmo. Quando você chegou era só mato. Era só mato. E assim, era muito engraçado, porque eu tinha que explicar tudo. Hoje não. Então a gente já sente que existe uma evolução sim do mercado. Hoje as pessoas sabem que o que é uma campanha de marketing de influência, o que é contratar um influenciador, sabe que é necessário pagar um influenciador. Sim. Antes eu tinha que explicar, tipo, mas como assim? Você tem que pagar a agência e pagar o influenciador também? Eu falei, sim, meu anjo. Né? Então, assim, era muito difícil. A gente tinha que explicar tudo e eu recebia muitas gargalhadas, né? Sim, do tipo... imagino. Como assim? Quem essa garota pensa que é, né? Imagino. Quem sou eu na fila do pão? Literalmente, né? Literalmente era essa a pergunta. Erros mais comuns de quem quer ser um influenciador? Eu acho que, teoricamente, é você entrar na internet sem entender o que de fato você quer passar para sua audiência. Sim. Né? Que é o que a gente chama de nicho. Sim. Né? Você tem que ter um nicho bem posicionado para poder transferir esse conhecimento, porque na internet a gente está ali ou para entreter alguém ou para aprender com alguém, né? Então, em ambas as posições, você precisa ter algo para passar, né? Então, eu acho que o nicho ali, teoricamente. Na prática, eu acho que é muito mais você entrar achando que é só uma brincadeira, né? Sim. Porque é um trabalho que dá a entender que não é trabalho. Você não bate ponto de 8 às 18, você não assina o documentinho quando você sai. Então, é enxergar isso como um trabalho de fato. Sim, eu acho que também tem essa dificuldade, Rai, da demora para as coisas efetivamente acontecerem, né? Porque é diferente, mesmo quando você começa a trabalhar no comércio... E já demorou mais, viu? Exatamente, hoje já é um pouco mais rápido, né? Porque mesmo quando você começa a trabalhar no comércio, qualquer outro trabalho, no final do mês você vai ter o seu resultado. Eu fundei o Honey News há 6 anos, nós estamos tendo resultado agora. Né? Então, e por isso que é tão difícil dar certo nesse segmento, por isso que é tão difícil as pessoas persistirem nesse processo de criação, porque é um processo que realmente é muito demorado, né? Para você ter retorno efetivamente. Então, quando você não tem uma outra fonte de renda, para que você já teria que, como se diz no interior, trabalhar de dia para comer de noite, de fato, é bem difícil ter que lidar e ter que esperar com isso, né? É um processo de resiliência mesmo, porque assim, não é começar e achar que vai fazer publi amanhã, né? E é essa a sensação que a internet dá. Tá. E eu acho que é esse o maior problema, sabe? Porque transparece que é muito fácil, que você vai começar hoje e amanhã uma marca famosa vai estar te mandando um direct perguntando se quer fazer parceria. E não é assim, né? Existe todo um processo, né? Como qualquer etapa da vida, como qualquer profissão, exige-se um processo. E aí, diferente de um trabalho em que você de 8 às 18 vai lá, bate o ponto e no fim do mês você recebe um salário, você tem certeza disso, na internet não é assim, né? Vão ter meses mais fáceis, meses mais difíceis que tem que compensar, então é bem complicado. Certo. O que as marcas procuram nos criadores de hoje?
Eu acho que hoje o que mais se busca, numa visão de agência mesmo, é a qualidade do material que é produzido. Antes se preocupava muito com o que é engajamento, com o que é like, com número de seguidor que você tinha, influenciava demais. Nenhuma marca queria contratar quem não tivesse o arrasta para cima, que eu dedurei quase a minha idade, né? Falando de arrasta para cima aqui ainda. Mas as pessoas só queriam contratar quem tinha um arrasta para cima. Hoje não. Hoje se procura por criadores de conteúdo na internet. Tanto que agora até existe uma nova categoria de criadores, né? Que é o Create UGC, né? Que nem precisa usar a própria audiência, né? Ele só usa a própria imagem. Então, assim, hoje exige-se uma preocupação muito maior com o que é produzido, com como isso é passado. E, claro, a credibilidade desse influenciador, né? Isso não entra nem em pauta, porque já é critério desde os primórdios do marketing de influência mesmo, né? Credibilidade e relevância sempre é uma pauta importante também. Certo. Desafio de ser uma empresária em um nicho tão novo. É difícil. Eu não vou dizer que é fácil, eu acho que empreender não é fácil, né? Mas é divertido. Sim. Vez ou outra, eu arranco 3 fios de cabelo na cabeça, mas é divertido. Eu acho que o fato de você lidar com algo novo, você meio que entra num grupo diferente de pessoas que empreendem, né? Você não faz a mesma coisa que todo mundo. É inovador, você está sempre em ambientes diferentes. Hoje eu estou aqui no podcast, um ambiente que talvez eu não estaria se eu fizesse um trabalho que é mais tradicional, vamos dizer. Se você fosse atuasse como engenheiro civil, por exemplo. Provavelmente eu não estaria aqui no podcast. Exato. Deixa eu dizer outra coisa. Como a Influ Brasília seleciona e desenvolve talentos? Porque também, e a gente está conversando aqui no off, nesse meio existem muitas empresas que selecionam todos os perfis, não fazem muito uma triagem, e eu acho que em qualquer segmento, né, por isso que tem os processos de seleção, processos de entrevista de emprego, é importante que você tenha critérios para selecionar os influenciadores, no caso, do seu segmento. Então, eu queria saber como é que a Influ faz isso. A gente faz uma espécie de curadoria, né? Hoje a gente tem um mailing de 5 mil influenciadores e em cima do objetivo que a marca quer alcançar, a gente faz uma curadoria humanizada. Por que eu gosto de falar humanizada? Porque já existe outros formatos de agência que fazem curadorias focadas na parte digital mesmo. Você vai lá, cadastra o seu Instagram numa plataforma e ele faz uma curadoria ali, né? A nossa curadoria, ela é humanizada porque a gente conhece cada um desses perfis, né? Tá. A gente acompanha cada um desses 5 mil influenciadores dentro de Brasília. Então, dependendo do objetivo que aquela marca quer alcançar, a gente seleciona esse perfil mais alinhado para essa campanha. Bom, agora a gente vai entrar no quadro Verdade ou Mentira. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai me dizer se é verdade ou mentira. Tá certo? É como se fosse um jornal meio fato ou fake. Tá? Certo. Eu já vou começar com essa que é até engraçada. Influenciador não trabalha de verdade. Verdade ou mentira? Mentira. Influenciador trabalha. Trabalha demais, e trabalha muito, né? A gente faz 1 milhão de funções, né? Sim. Número de seguidores é tudo que importa. Mentira. Há um tempo atrás, sim, né? Importava bastante, mas hoje nem tanto. Sim. Dá para viver só com permuta? Depende. Se você conseguir permuta do supermercado, às da vezes conta de água, luz, telefone. Né? Brasília não tem mercado para influenciador. Mentira, tem bastante, tem muito mercado. A Influ é uma prova disso, né? Os bastidores são tão glamurosos quanto o feed. Mentira! Ai, gente, os bastidores é uma comédia. Não tem nada, inclusive, parecido com o feed. Às vezes é o inverso do feed, né? Bora lá, seguindo aqui da nossa pauta de influenciadores, como é que você enxerga o futuro da influência digital? Eu acho que a gente já está lidando com o futuro, Sim. sabe? Depois de 7 anos no mercado, a gente vê que a gente já está vivendo esse futuro. E que aqui é só crescente, né? Muito se falava antigamente sobre, será que isso é só uma hype? Será que é só uma modinha? Sim. Será que isso vai passar? Como algumas redes sociais dava aquela sensação e hoje são o auge, né, das redes sociais. Então, assim, eu acho que o futuro a gente já está vivendo, mas a sensação é de que vem muito mais coisa
grande pela frente. Sim, né? acho que uma mudança interessante no segmento de influenciador digital nos últimos tempos é essa questão que você acabou de falar sobre o GC Creator, né? E essa questão também das marcas passaram a se portar muito menos com a quantidade de seguidores e muito mais com o impacto que o influenciador tem nesses seguidores. Acho que isso foi uma alteração importante, né? É aquilo que a gente fala sobre a relevância e a credibilidade. A nossa imagem, ela agora é muito mais importante do que o número de pessoas que a gente vai impactar de fato. Por isso que eu falo que muito mais do que engajamento é a nossa credibilidade. Trabalhar a nossa credibilidade, porque é a nossa imagem, né? Uma marca não vai querer se vincular com uma imagem que não vai ser legal para ela. Então, a gente tem que ter credibilidade no mercado. Eu acho que o Creator Justi veio com esse start, né? De mostrar que credibilidade também é importante. Né? Claro que assim, é um mercado onde também você usa a sua imagem ali para mostrar uma experiência do usuário, né? Então, deixa o mercado ainda mais acessível. Porque aí não são só influenciadores que são GC Creators, né? São qualquer pessoa que queira criar conteúdo para a internet, que queira compartilhar uma experiência de um produto, de uma marca, então qualquer pessoa pode ser, né? Porque se a gente for analisar o próprio mercado, a gente como consumidor final, a gente compartilha já a nossa experiência, a gente só não grava, né? Mas a gente vai lá, indica um produto, um serviço, então já somos meio que um GC Creator no off, né? Sim, interessante. Conselhos que você daria para os novos influenciadores? Ai, gente, eu tenho vários conselhos, mas eu acho que trabalhar a relevância da sua imagem, ela é muito importante, principalmente dentro do mercado de Brasília, né? Sim. Trabalhar a sua credibilidade, mas principalmente criar um conteúdo autêntico, dinâmico e uma comunidade sólida, né? Porque hoje a gente sabe que seguidor não é tudo, o que importa é você ter uma comunidade forte, né? Se você tem uma comunidade de 20 pessoas forte, é melhor do que ter uma comunidade de 10 mil pessoas que não tem impacto nenhum sobre você, né? Então, se você consegue impactar 20 pessoas, melhor do que não impactar ninguém, né? Certo. Rai, me explica um pouco nós estamos em Brasília, o centro do poder, são tomadas diversas decisões importantes, muitos temas relevantes de relevância nacional são tratados aqui. Eu queria saber se o marketing de influência, os influenciadores têm um papel também importante nessas narrativas locais. Certo, eu acho que influenciador virou mais uma ponte de conexão, né, com as audiências. E é mais um bracinho da comunicação mesmo, um suporte ali para chegar em pessoas que talvez só tenham acesso à internet ou que consomem mais a internet, né? Então, o Creator, ele virou um suporte de comunicação mesmo, necessário, inclusive. Sim, interessante. Até porque muitas vezes o creator, ele com essa vivência com o público e proximidade, ele tem uma linguagem até às vezes muito mais simples, né? Sim, ele se comunica da forma com que a audiência vai entender, né? Que a gente sabe que o mercado, ele não está personalizado para cada audiência, né? E aí uma pessoa que segue determinado influenciador, ele já está acostumado com aquela comunicação. Então, ele vai entender com mais facilidade o que está sendo comunicado, né? Certo. O que você acha que falta alguma coisa para Brasília se firmar como um mercado nacional em termos de marketing de influência ou nós já estamos nesse caminho? Eu acho que só falta coragem, né? Coragem de investir num mercado que é novo, porque eu sei que é difícil investir no novo, mas as marcas que já trabalham veem resultado. A gente tem, inclusive, muitas marcas que começaram em Brasília, hoje tem negócios em outros estados, impulsionados por criadores de conteúdo aqui em Brasília. Então, eu acho que só falta mesmo coragem, né? O mercado está aí para ser consumido, tem muitos influenciadores bons aqui em Brasília, então é só investir mesmo nesse segmento. Certo. É uma coisa que eu tinha até esquecido, não estava no meu roteiro aqui, agora já vou pegar a raio de surpresa. Existe uma certa confusão e uma certa polêmica com relação ao influenciador no que diz respeito à venda. Eu vejo muitos influenciadores reclamando que muitas vezes a marca postou, você postou um stories e eu não consegui fazer 500 vendas como eu estava planejando. Então, existe e eu vejo que existe uma versão do influenciador, como existe uma versão do contratante que também quer um certo resultado quando ele faz essa contratação. Eu queria que você entendesse qual a vertente disso dentro do marketing de influência, visto por uma pessoa que domina esse mercado. Eu acredito que falta conhecimento das marcas de entenderem os objetivos que eles querem alcançar de fato, para poder investir no meio certo. Porque o influenciador, ele não é um investimento para quem quer converter logo de cara, né? A gente fala que contratar influenciador é criar relacionamento. Então, você vende como uma consequência. E ninguém compra por impulso com consequência.
né? A gente compra com relacionamento. Então, não é uma venda direta, não vai encher a loja no outro dia, vai ficar uma O influenciador, fila, ele não substitui o vendedor, ele não né? vai substituir. A gente brinca que o influenciador, ele vai ser a vitrine da loja, né? Sim. Quem vai fazer a pessoa entrar nessa loja é a própria loja, né? Quem tá ali dentro, se a pessoa vai comprar uma blusinha ou 3 blusinhas, quem vai influenciar, isso é internamente no negócio, né? O criador, ele tá ali para impulsionar, para impactar mais pessoas. É como se aquela vitrine não ficasse apenas naquele lugar físico, né? Mas fosse vista por mais pessoas. Então, ela é uma vitrine ali. Mas dentro de um funil de vendas, no funil de conteúdo, o marketing de influência, ele não está ali na etapa de conversão logo de cara. Ele está numa etapa de alcance e reconhecimento, né? E depois vem como consequência a conversão. O problema das marcas é que elas não entendem essa etapa. Né? Essa questão do que você fala do funil de venda, eu acho que é muito interessante, né? Porque quando se fala de funil de venda, você tem ali primeiro o cliente que ele nem sabe que está precisando, tem um cliente que já sabe que está precisando, mas ainda está no compra, não compra, e tem aquele cliente que está ali já pronto para comprar, esperando uma motivação, uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Então é importante entender que muitas vezes o influenciador ele não vai ser o responsável pela venda, né? Ele vai ser o responsável pelo conhecimento que as pessoas vão ter da marca, vai ser responsável por uma promoção, por um produto, pelo diferencial dessa marca, mas não necessariamente ele vai fazer um stories e já vai converter essa venda. Então é importante ter essa consciência, né? É exatamente isso. Não está na etapa de conversão, está numa etapa de reconhecer. Às vezes o consumidor, ele nem vai comprar, mas ele é impactado e salva ali o conteúdo para um momento futuro que ele vai precisar, né? Então a gente fala que é um momento onde, beleza, eu não vendi agora, mas eu vou salvar isso aqui para depois quando eu precisar. É tipo uma viagem. Ninguém viaja o tempo inteiro, né? Mas quando eu precisar, quando eu for viajar, é esse momento aqui que eu vou comprar, né? Muitas vezes você vê a divulgação de um hotel, alguém foi para um hotel, alguém foi para um restaurante, e você não vai nesse hotel, nesse restaurante no dia seguinte, mas existe um processo de longo prazo aí, né? Exatamente, é exatamente assim que funciona. Certo. Se você tivesse uma verba ilimitada para um projeto de influência, o que você faria? Eu sou muito viciada em projetos que tragam multidões para aprender coisas, né? Então, com certeza eu investiria em alguma campanha gratuita de palestras com pessoas renomadas em Brasília, pessoas que tiveram expertise de impulsionar os seus negócios, grandes criadores, grandes agências. Eu acho que seria o start aí que eu faria. A gente já cria algumas coisas assim, mas com certeza se eu tivesse uma verba infinita, eu investiria mais. Para o pessoal que não conhece a Influ Brasília, aqui ainda a Hive promove muitos eventos de integração, eventos com palestras, faz lives e faz aí muito network entre os influenciadores, que é muito importante. Então esse é também um dos diferenciais da Influ Brasília. Vamos agora à pergunta do ouvinte. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e mandaram perguntas para você, viu, Rai? Eu ainda selecionei. Hashtag mesmo. Selecionei as mais difíceis para você responder. Pode colocar a primeira. Qual decisão mais importante você tomou na sua carreira? Nossa, eu acho que como criadora ou como empresária? Porque existem esses dois momentos, né? Sim. Como empresária, a decisão mais importante foi de ficar em Brasília, né? Quando eu terminei a faculdade de engenharia, o meu objetivo era voltar para casa, né? Sim. Então, a minha principal decisão foi ficar em Brasília. E aí, com eu criar uma empresa com o nome de Influ Brasília, eu realmente fixei aqui, né? Sim. Como criadora, eu acho que me enxergar como creator mesmo, né? E investir nessa carreira. Sim. Basicamente, nós podemos dizer que você abandonou a engenharia civil. Eu abandonei, porque eu nem paguei o Cresce. Vamos lá, mais uma pergunta? Quais são os maiores desafios do seu trabalho? Eu acho que diariamente é mostrar para as empresas que é necessário investir nesse tipo de negócio, né? Eu acho que é o maior empecilho que a gente passa, porque é um negócio novo, né? Então, a galera ainda tem meio que receio de investimento. E aí, eu sou meio que a mãe oficial dos criadores de conteúdo em Brasília. Então, eu sou meio que chata, né? Sim, com acho isso. que faltam os empresários ter de fato a consciência que é um investimento, né? Exatamente. Não é um gasto. E isso faz muita diferença. Mais uma pergunta?
Como é lidar com as críticas sendo uma influenciadora? O lado influenciador aqui, como é que você lida com as críticas? Se você recebe críticas, você recebe críticas? É difícil, eu recebo, mas eu sou do tipo que lido apagando hate. Tipo, eu não respondo, né? Eu vou lá e deleto, porque eu acho que a internet também me dá a flexibilidade de lidar do meu jeito com isso, né? Então, depois de muita terapia, eu entendi que o meu jeito fácil de lidar é não quero responder essa pessoa, não me agregou em nada positivamente, então é bloque. Bloque. Eu também. Essa é a minha estratégia, acho que é a melhor estratégia. Tem mais pergunta? Quais conselhos você daria para quem está começando? Eu acho que investir em capacitação no seu negócio ou na sua produção de conteúdo, depende de quem está começando, né? Se é um empresário ou se é um creator, mas capacitação, eu acho que é a palavra-chave para qualquer tipo de negócio, né? Agora nós vamos para o bate-bola rápido, eu vou fazer uma perguntinha e você vai dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode jogar aí. Um hábito que você ama? Ai, gente, assistir dorama. Eu queria dizer Pilates, mas eu vou falar assistir dorama. Tá uma super febre aí desses doramas, todo mundo assistindo e chorando. Um medo que você superou? O medo de fracassar todos os dias, né? Eu acho que a gente que vem de família mais pobre, a gente sempre tem esse medo de fracassar, Sim. né? Tem esse medo de voltar com a mão na frente ou atrás, né? Acho que é uma coisa que eu penso todos os dias. Um lugar que representa a sua história? A minha casa no Maranhão, eu acho que sempre que eu sonho com a infância, eu sonho com a minha casa no Maranhão. Então é um lugar especial para mim. Sim. Um influenciador que te inspira? Existe uma influenciadora chamada Sublinhando, que me inspira bastante. Ela é bastante criativa e eu acho que é um tipo de conteúdo inovador para a internet. Eu gosto bastante. Certo. Agora, um post que você ama? O post do meu casamento foi muito especial e foi o mais engajado. Não. Será que todo mundo quer casar? Será que é isso? Todo mundo quer casar. Algo que o público não sabe sobre você e você vai dizer aqui só para nós do Ranewscast. Será que a minha idade a galera sabe? Será? Porque eu tenho 30 anos, gente. E parece uma menina, ela parece que tem 19. Toda vez que você encontra, você nunca sabe. É igual a Sandy, não envelhece. Se você não fosse uma influenciadora, você seria? Provavelmente eu seria jornalista. Que Sim. também é uma área no meio. Sempre quis ser jornalista, acabei me formando em engenharia, mas sempre quis ser jornalista. Tá. Então agora, já partindo para o nosso quadro final, que é o Venda Seu Peixe. Aqui no Venda Seu Peixe você vai falar um pouquinho sobre seus negócios, sobre os seus empreendimentos aí, inclusive deixar seu Instagram aqui, que o Nicolas, nosso editor, vai garantir que ele apareça na tela na hora que você estiver falando. Pode falar. Então, gente, meu Instagram pessoal é o Rai Milhomem, R-A-Y Milhomem. Eu sou influenciadora há mais de 15 anos, então como creator eu tenho muita expertise no assunto, sei como lidar com a marca e como agência somos a Influ Brasília, a primeira e maior agência aqui de Brasília no segmento de marketing de influência. Temos mais de 7 anos no mercado, trabalhamos com grandes marcas, fizemos grandes campanhas já, temos muitos criadores de conteúdos incríveis no nosso time e vai ser um prazer fazer uma campanha de influenciadores com o seu negócio aí por detrás da telinha. É isso, pessoal. Queria agradecer. Rai, muito obrigado por ter aceitado o convite. Está nessa primeira leva de convidados, onde eu estou trazendo sempre pessoas muito especiais e pessoas com muita credibilidade, que eu realmente conheço e aprovo o trabalho. Por isso que eu trouxe a Rai, por isso que eu trouxe a Bianca no último episódio. Esses primeiros episódios foi feita uma curadoria, e estão sendo em todos os nossos convidados, uma curadoria muito aprimorada, com convidados de fato de relevância que acrescentam muito, como acrescentou essa entrevista da Rai, tanto em termos de empreendedorismo como em termos de marketing de influência. Não perca o nosso próximo episódio, na próxima quarta-feira, ao meio-dia, e eu espero vocês. Muito obrigado.